Gente, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre frações e suas diferentes representações. Como vocês já sabem, a fração é a representação de parte que pegamos de um inteiro. Olha alguns exemplos. Uma sala com 35 alunos, sendo que 16 são meninos e 19 são meninas. A representação fracionária dos meninos será 16 35avos e a das meninas 19 35avos. Olha o porquê, O 35 na fração, ele representa o total de alunos da sala. E ele fica na parte de baixo da fração, que é o denominador. Já 16 e 19 representa a quantidade de meninos e meninas que estudam na sala. E ela fica no numerador da fração. Então, nessas situações, temos a representação fracionária dos meninos assim, 16 35avos dos alunos são meninos. E as das meninas fica assim. 19 35avos dos alunos são meninas. Também tem a representação gráfica. Olha essa situação aqui, Uma maçã, ela representa o todo. Aí peguei uma outra maçã, parti ela ao meio, dividindo em partes iguais. Se eu pegar uma parte dela, vai representar 1/2, ou meio da maçã, a metade da maçã. Peguei uma outra maçã, dividi em 3 partes iguais. Cada parte representa 1/3 do inteiro, 1/3 da maçã. Também tem aqui a representação de 1/4. É quando eu pego uma maçã, divido em 4 partes iguais. Cada parte dela representa 1/4. Agora vamos falar um pouquinho da representação clássica que a gente vê no dia a dia aí na escola. Neste caso aqui, nós temos 1/6, que é quando o inteiro foi dividido em 6 partes e uma delas foi pintada. Nesse outro exemplo, nós temos a representação de 6/9. Nós chamamos o inteiro, dividimos em 9 partes e pintamos 6 dessas 9 partes. Então, ficou 6/9. No outro exemplo, eu tenho um inteiro que foi dividido em 4 partes e uma delas foi pintada. Então, aqui ficou 1/4. Esse último exemplo representa 3/10, onde o inteiro foi dividido em 10 partes e 3 dessas 10 partes foram pintadas. Também temos, gente, a fração na forma de razão. O que seria a fração na forma de razão? É quando a gente compara duas grandezas diferentes, tá? Olha aqui, como que vai ficar. Em uma sala de aula com 50 alunos, sendo 30 meninos e 20 meninas. Qual é a razão entre o número de meninas e a quantidade total de alunos? Então vai ficar dessa seguinte forma. A gente vai pegar as informações que o problema dá. Eu quero saber a razão entre a quantidade de meninos e o total de alunos, Então, qual que é o total de meninas na sala? 20. E a quantidade de alunos? 50. A razão vai ser o número de meninas sobre o total de alunos. Então, vai ficar 20/50. Essa fração, eu vou reduzir ela, tá? Fração irredutível. Aí eu chego em 2/5. E a razão entre o número de meninos e meninas? E a razão entre o número de meninos e a quantidade total de alunos? Então, olha, temos que o total de meninos é 30 e o total de alunos é 50. A razão vai ficar 30/50. A fração irredutível de 30/50 é 3/5. Então, a razão entre o número dos meninos e a quantidade total de alunos é 3/5. Olha um outro exemplo. A idade de Pedro é 30 anos e a de Josefa 45 anos.
Qual é a razão entre a idade de Pedro e Josefa? Então vai ficar a idade de Pedro sobre a idade de Josefa, 30 sobre 45, e a fração irredutível é 2/3. Nesse outro exemplo, temos o exemplo da caixa de chocolate. Ela possui um peso bruto e um peso líquido. 250 gramas de peso líquido e 350 de peso bruto. Qual que é a razão entre o peso líquido e o peso bruto? Então temos peso líquido sobre o peso bruto, que é igual a 250 por 300, a fração irredutível dela é 5/6. Então a razão entre o peso líquido e o bruto é 5/6. Agora eu vou falar um pouquinho de fração como escala. Escala é a razão entre a medida linear do desenho e a medida linear correspondente à realidade. Vocês lembram que vocês fizeram a maquete do vulcão? Aquela maquete tinha uma escala do tamanho do vulcão na realidade e o tamanho do desenho. Então, falando na matemática, aplicando, jogando na matemática, ficaria assim, para a gente descobrir a escala. O tamanho do desenho, o tamanho da maquete que vocês fizeram sobre o tamanho real do vulcão, tá bom? Olha aqui na prática. Aplicando. Qual é a escala da planta de um terreno que tem 48 metros de comprimentos e foi representado no papel por segmento de 24 centímetros. Então, 48 metros é o real e 24 centímetros é a representação do desenho. Então, jogando na formulinha, temos que a medida do projeto é 24 centímetros e a do real 48 metros. Observe que a gente está fazendo a comparação entre duas grandezas distintas. Por isso, a escala é uma razão. Observa que estamos comparando centímetros com metro. Transformando metros em centímetros, porque a gente tem que falar a mesma língua, uma língua que é comum a eles. Ficaremos com 480 centímetros, 4.800 centímetros e a medida do projeto 24 centímetros. Arrumando vai ficar, deixando na fração irredutível 1 sobre 200 e aqui a razão. Para cada 1 centímetro do desenho, temos 200 do real. Um outro exemplo. Tem uma bandeira oficial que ela tem comprimento de 10 metros e largura de 7 metros. A escala que estaremos trabalhando ao desenharmos essa bandeira com outros centímetros de comprimento. Quero saber qual é a escala. Então vamos pensar na prática. A gente tem lá a bandeira do nosso time de futebol e a medida dela é 10 por 7. E eu quero fazer um desenho dessa bandeira, tá? E eu gostaria de saber, por curiosidade, qual é a escala que eu vou usar? Qual é a escala que eu estou usando para fazer esse desenho? Né? E eu já sei que naquele espaço eu vou usar 8 centímetros de comprimento, não dá para usar mais do que isso. Então como que vai ficar? Ó? Essa é a medida do projeto dividido pela medida real ou a medida do desenho pela medida real. A medida do desenho 8 centímetros, do real 10 metros, passando para a mesma língua, deixando que é comum a eles, que é centímetros, vai ficar 8 centímetros e 1000 centímetros. Essa fração eu vou achar uma irredutível, que é 1 sobre 125. Então já encontrei a escala, que a cada centímetro do desenho corresponde a 125 centímetros do real. Um outro exemplo, ó. 2 segmentos tem 80 centímetros e 300 centímetros de perdão. 2 segmentos. Um tem 80 centímetros e o outro tem 3 metros e 20.
Determine a razão entre a medida do primeiro para a medida do segundo. Então vai ficar 80 centímetros por 3,20, 80 centímetros por 320 centímetros, pois a gente passou para a mesma língua, deixamos tudo em centímetros. A fração irredutível é 1/4. Então a razão é 1/4 e a escala, né, é 1/4. Vamos ver agora a fração como porcentagem. Como sabemos, a fração é uma divisão, né? E quando falamos de fração como porcentagem, estamos falando em divisão por 100. Observe aqui os exemplos. 5% é o mesmo que eu pegar 5 e dividir por 100. 13% é o mesmo que eu pegar 13 e dividir por 100. 99 é o mesmo que eu pegar 99 e dividir por 100. 72 é a mesma coisa, 72 e dividir por 100. Quando a gente quer saber a porcentagem que representa uma fração, nós fazemos assim, ó. Eu tenho 3/5. Então, para ver que porcentagem representa esse 3/5, eu pego 3/5 vezes 100, que é igual a 3/5. Esse 100 eu vou transformar em fração, porque eu tenho que falar a mesma língua. Então vai ficar 100 sobre 1. Eu faço a multiplicação. 100 vezes 3, 300. 5 vezes 1, 5, que é igual a 60%. Vamos outro exemplo. Meio. Meio vezes 100. Meio vezes 100 sobre 1. 1 vezes 100, 100. 2 vezes 1, 2. 100 dividido para 2, 50. Então temos 50%. Agora eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício. Vocês vão dar uma pausa no exercício. Depois vão fazer. Tá bom? Ou deixa para fazer no final. Aplicando. Minha mãe fez um bolo e partiu em 10 pedaços. Eu comi 3 pedaços e Lucas, meu irmão, comeu 4 pedaços. Qual a porcentagem do bolo que comemos? Bora lá ver como que fica essa aplicação. Um bolo foi dividido em 10 pedaços. Eu comi 3 e meu irmão Lucas comeu 4. No total, comemos 7 pedaços. Então vai ficar assim, ó. 7 de 10, ou 7 décimos. Eu não tenho que transformar isso em fração, então vai ficar 7 décimos vezes 100. Transformamos o 100 em fração, vai ficar assim, ó. 7 décimos vezes 100 sobre 1. Aí faz a multiplicação. 7 vezes 100, 700. 10 vezes 1, 10. 700 dividido por 10, 70. Então, totalizou 70%. Então, comemos 70% do bolo. O próximo exemplo conta a seguinte situação. Uma loja de eletrodoméstico dá 10% de desconto para pagamento à vista. Se eu comprar uma geladeira que custa R$ 1.200, quanto que eu vou pagar por ela? Bora ver? A primeira coisa é saber quanto que é 10% de 1.200. Como já sabemos, 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. Então, vai ficar 10 sobre 100 vezes 1.200. Vamos transformar 1.200 em fração. Então, teremos 10 sobre 100 vezes 1.200 sobre 1. Aí, a gente faz a multiplicação normalmente. 10 sobre 1.200 vezes 1.200, que dá 12.000. E 100 vezes 1, que dá 100. 12.000 dividido para 100 é igual a 120. Então, descobrimos que 10% de 1.200 é 120. Como eu estou fazendo pagamento à vista, tem esse desconto. Então, quanto que eu vou pagar pela geladeira? É o valor original de 1.200 menos 120, que dá R$ 1.080. Então, eu vou pagar R$ 1.080 pela geladeira. Acho que minha mãe vai ficar feliz.
fração como probabilidade? Neste contexto, a fração representa a possibilidade, a probabilidade de algo ocorrer. Então, a fração é composta de numerador e denominador. No numerador, que é a parte de cima da fração, eu vou colocar o evento que eu quero que aconteça. E no denominador, que é a parte de baixo da fração, eu vou colocar o total de eventos. Então, vamos ver na prática. Joguei uma moeda, qual a probabilidade de sair coroa? Vocês entenderam? A gente pega uma moeda, joga para o alto. Qual que é a possibilidade de sair coroa? Vamos ver. A moeda, ela possui dois lados. Então, pode sair cara ou coroa. Então, são dois eventos que podem ocorrer, né? E eu quero saber qual que é a probabilidade de sair coroa. Vamos pegar essas informações do texto. O que eu quero é coroa. É um evento só. Por isso, 1. E o total de eventos que pode ocorrer? 2. Cara ou coroa. Jogando ali na fração, na razão, vai ficar assim, O evento que eu quero, 1. O total de eventos, 2. Que é meio, né? Se eu fizer a divisão, vai ficar 50%. É só de olhar, dá pra ver que meio é igual a 50%. Então, a probabilidade de cair coroa é de meio ou 50%. Olha um outro exemplo. Se eu jogar duas moedas, qual que é a probabilidade de sair coroa? Duas moedas. Cada moeda tem dois lados, cara e coroa. Não é isso? Então, o total de eventos que pode ocorrer é 4. O evento que eu quero, coroa. Um evento só. Então, vai ficar assim, 1 sobre 4, que é igual a 25%. Então, ao jogar duas moedas, a probabilidade de cair coroa é de 25%. Um outro exemplo. Agora, pensando em um sorteio. Tem uma caixa e nela há 10 bolas, sendo que 3 são azuis e 7 são vermelhas. Qual que é a probabilidade, a possibilidade de ser sorteada uma bola azul? Então, vamos tomar os dados do problema. O total de eventos, 10. E o evento que eu quero é que saiam bolas azuis. Quais são as possibilidades? Quantas são as possibilidades de sair bola azul, uma bola azul? 3. Então, o evento que eu quero é igual a 3. Então, como que vai ficar? O evento que eu quero, 3, sobre o total de eventos, 10, que dá 0,3, que é, em porcentagem, equivalente a 30%. Agora eu vou trabalhar com vocês aquele problema que o rapaz deixou na aula, no dia 27. Olha lá, uma caixa de bolinhas numeradas de 1 a 60. Qual a probabilidade de você pegar uma bolinha com o número primo? Total de eventos, 60, porque afinal dentro da caixa tem 60 bolinhas. O evento que eu quero que saia números primos. Ixi, agora eu tenho que mexer lá na minha caixinha, na memória lá, para identificar quais são os números primos que tem entre 1 e 60. Bora lá. Quais são os números primos dentro da caixa? Só lembrando que os números primos são aqueles que possuem apenas 2 divisores. Quais seriam esses divisores? O número 1 e ele mesmo. E dos números pares, apenas o 2 é primo, porque é o único que aceita essa condição. Ele tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo, o próprio 2. Então vamos lá. Todos os números que estão riscados aqui, que a Pro riscou,
eles não são primos, porque eles possuem mais de 2 divisores, ou apenas um divisor, que é o caso do número 1. Vamos puxar pela memória, façam aí a anotação no caderno de vocês, ó. Quem divide 1? 1. Somente 1. Então, ele não tem 2 divisores, por isso que ele não é primo. Quem divide o 2? 1 e o próprio 2. Então, ele é primo. Quem divide o 3? 1 e o próprio 3. Então, ele é primo. Aqui, ó, o 4. A Bruna riscou, mas vocês risquem aí, ó. O 4, ele é primo? Não. Porque, olha, quem divide o 4? O 1 divide o 4 e o 2 também divide o 4. Então, ele não é primo. E assim a gente vai fazendo sucessivamente, igual nós fizemos lá na sala. Então, ó, o que a gente vai encontrar? Que os números primos são o 2, o 3, o 5, o 7, 11, 13, 17, 19, 26, 29, 31, 37, 41, 43, 53 e 59. Essas são as bolinhas que possuem os números primos. Então, se eu for contar a quantidade de bolinhas, dá um total de 17. Então, nós temos ali dentro da caixa 17 números primos. Então, ó, vai ficar assim, ó. Total de números primos, 17. Total de eventos, 60. O evento que eu quero, que são apenas os números primos, né? 17. Então, vai ficar 17 sobre 60. Quando fazemos a divisão, encontramos uma dízima periódica, que é um número infinito, né? Que dá 0,283333. Então, a gente vai falar o valor aproximado. Por isso que usamos esse símbolo aqui, tá? Então, ficou 17 sobre 60. Quando a gente divide, dá 0,28333, que é aproximadamente 28,30%. Essas são as chances de sair um número primo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha tirado as dúvidas, tá bom? Então, até o